meus amigos e minhas amigas, aqui quem vos fala é o humorista Thiago Dias. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à minha história. Antes que você saia por aí dizendo que eu sou do capeta, do diabo, preste atenção. Esse vídeo aqui dá continuidade a uma série de histórias que eu tenho contado aqui no meu canal. Histórias essas da minha vida, histórias de coisas que eu passei, de coisas que eu vivi. Mas eu quero que você assista ela até o final para você entender direitinho o que foi que aconteceu, o que foi que fez eu me tornar satanista, como eu deixei de ser, eu ainda sou. Então assista esse vídeo até o final para você entender, antes de você tomar suas decisões precipitadas. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você para se inscrever no nosso canal e clicar no gostei. Deixa aqui nos comentários algo escrito assim, ó, hashtag Deus é maior. Vamos mostrar a força que o nosso Deus tem e que Ele nos sustenta e nos fortalece todos os dias, tá certo? Dito tudo isso, vamos começar com a história. Tudo começou quando eu tinha por volta de 16 anos, onde eu fui estudar no colégio Ateneu Norte Rio Grandense. Nessa época eu fazia o primeiro ano e lá nessa escola tinha muitas pessoas de diferentes tipos, diferentes estilos. Tinha os roqueiros, tinha os maconheiros, que normalmente eram os roqueiros mesmo. Tinha várias pessoas e eu comecei a me misturar justamente com quem? Com os roqueiros, porque eu queria ser do rock and roll. Fui me envolvendo com essa galera do rock e fui me aprofundando cada vez mais. Eram os estilos de músicas diferentes que eu ia conhecendo, ia me apaixonando por aquela coisa diferente, porque eu vim do interior. No interior não tinha isso, era só forró e olhe lá, cantoria, o povo com as violas assim, pronto, era só o que tinha lá no interior. Resumindo, eu queria muito chamar a atenção, porque eu queria ser diferente de todo mundo. Na verdade, eu queria um Deus pra mim, só que eu não queria ser que nem as outras pessoas, porque eu queria ser diferente, e todo mundo dizia que amava Deus, né? Por mais que as pessoas bebam, fumam, se prostituem, faz coisas erradas, mas a pessoa diz que ama a Deus, né? E eu não queria amar a Deus como aquelas pessoas, porque elas faziam aquelas coisas erradas e diziam que amava a Deus, então eu queria ser do mal mesmo, né? E eu buscava adorar o diabo. Tudo que eu fazia eu dizia, ah, é o diabo, ah, é Lúcifer, não sei o que, graças a Lúcifer, graças ao diabo. Tudo eu colocava o diabo no meio. Nessa época eu ainda trabalhava na pizzaria pastorando carro, ficava lá pastorando carro e eu ia comprando minhas coisinhas. Comprei um violão, comprei uma guitarra, comprei uma caixa de som, porque eu queria ser do rock, né? E tudo que eu conquistava, tudo que eu comprava, eu dizia, foi o diabo que me deu, foi o Lúcifer que me deu. E o povo dizia pra mim, menino, tu presta atenção, que tudo que o diabo dá, ele toma. Mas até então não tava acontecendo nada de ruim, né? Eu tava conquistando as coisinhas, tava comprando as coisinhas, então pra mim tava tudo bem. Como era que eu me vestia? Eu me vestia com uma camisa preta, uma outra camisa preta de botão por cima, uma calça preta, um tênis, que era tipo aquele do exército, um coturno por cima da calça. E vocês sabem que Natal é um calor desgraçado, né? Aqui é 40 graus na sombra. E eu andava todo de preto, todo empacotado desse jeito, suando, parecia uma chaleira. Eu não sei nem como é que eu aguentava, né? No tempo de adolescente, né? Adolescente é meio desafrouxado do juiz, né? O que era que eu ouvia na época? Eu escutava black metal, thrash metal, tudo que tivesse metal no meio eu escutava. Tudo que tivesse de metal eu escutava. Até uma lata batendo assim eu tava escutando, porque era metal, né? Foi justamente nessa época quando eu comecei a usar drogas, porque eu ia pra escola, mas eu não ia assistir aula. Ao invés de eu ir pra aula, eu ia pra praça cívica. A praça cívica se reunia a galerinha, aí eu ficava lá no meio. Eu nunca tinha usado droga na vida, nunca tinha usado. Aí a galera começava a beber, né? E eu já vinha do histórico do meu pai, que era alcoólatra, né? Aí eu misturava lá com a galera, eles começavam a beber, começava no vinho, depois partia pra cachaça, e eu lá no meio, mas eu não queria dar uma de mole, né? Porque eu não queria ser diferente, então tinha que ser arrochado. Aí eles bebendo, aí pegava, oferecia. Aí eu não ia dar uma de mole, né? Pegava, bebia. Quando era maconha, o cigarro era do mesmo jeito. O cigarro ia passando de boca em boca, de mão em mão. Quando chegava na minha vez, eu não queria dar uma de mole, porque tava todo mundo usando e acabava usando maconha. Eu lembro de uma vez que eu estava justamente nessa praça cívica com a galera bebendo, bebi. Eu fiquei tão tonto de um jeito, eu bebi tanto, eu fiquei tão bêbado que eu não lembro nem como foi que eu cheguei em casa. Eu entrei dentro do ônibus, tinha que pegar 2 ônibus para poder chegar em casa, né? Entrei dentro do ônibus, cheguei em casa, não sei nem como, né? Diz que bebo sabe o caminho de casa, né? Cheguei em casa, passei 3 dias de ressaca, vomitando a casa todinha. Minha mãe olhava pra mim e via aquela decepção e dizia, meu Deus, eu já deixei seu pai, vim de lá pra cá por causa de bebida, quando chega aqui tá você nessa situação bebendo, homem. Desgosto grande eu tava dando a minha mãe, viu? Lembro-me de uma vez que eu estava nessa praça cívica porque eu usava lápis no olho, né? Passava lápis no olho pra ficar mais sombrio, pintava as unhas de preto, só nunca usei batom, né? Aí eu estava lá com meu lápis de olho e tal, que eu tinha pintado os olhos. Aí um cara pegou e disse assim, um da galera que tava reunido, né? Disse assim, meu irmão, bicho, vamos fazer uma maquiagem
muito irada em você. Ixi, uma maquiagem é bem irada mesmo, tu vai fazer? Ah, pois faça. Meus amigos, esse homem começou, fez uma cruz aqui de cabeça para baixo da minha testa, pintou meus olhos, fez um negócio aqui como se fosse uma lágrima preta, pegou um pó branco, passou na minha cara. Eu fiquei parecendo o cara dos Kiss, que é esses caras aqui, ó. Quando ele terminou de fazer essa bela maquiagem, ele disse assim: agora eu duvido tu ter coragem de ir lá no supermercado, bem grande que tinha lá perto, eu duvido tu ter coragem de ir. Aí eu arrochado, né, todo invocadão, eu disse: eu vou, meu amigo, quem vai tá aqui. Aí a gente saiu, eu na frente e ele e mais uma galerinha do lado. Todo mundo que passava, que ficava olhando pra mim, olhando estranho assim, acaba todo maquiado desse jeito no meio da rua. Não é normal um negócio desse, né? O povo ficava olhando e eles rindo, eles riam e diziam: olha, isso aí é o filho do diabo, isso aqui é o filho do Satanás. Ficavam rindo da minha cara e eu, maior paspalho, maior idiota, fazendo um papel desse. Resumindo, senhoras e senhores, eu passei mais ou menos uns 2 anos da minha vida nessa vida. Era cana, era drogas e me envolvia com essas coisas. Não me envolvia com prostituição, porque eu vivi literalmente aquele lema do rock, que é sexo, drogas e rock and roll. Só não tinha sexo, né? Mas drogas e rock and roll tinha com força. Também na época, eu andando todo de preto, num sol quente danado. Vocês imaginam o suor, vocês imaginam a catinga que fazia um negócio desse, né? Eu acho que eu fedia mais que um gambá. Você deve estar se perguntando: meu Deus, como é que Tiago saiu dessa vida? Como é que ele se libertou? O que foi que aconteceu? Vou contar pra vocês o que foi que aconteceu. Mas antes, confira se você clicou no gostei, só isso. Veja se você clicou no gostei, se não tiver clicado, clique e vamos seguir a história. Meu irmão, na época, ele tinha uns 8 anos, mais ou menos, sabe? Aí um certo dia, eu fiquei em casa e não fui pastorar carro. Eu disse: né, tu não tem coragem de ir, não? Tu vai sozinho lá, tu vai pastorar os carros, tu já sabe como é, né? Tu vai todo dia comigo. Porque na época eu levava ele mais eu, né? Como eu falei, ele era meu funcionário, eu só não pagava, né? Aí eu fui, botei ele dentro do ônibus e ele foi pra pastorar carro. Era longe que só, de onde a gente morava pra onde a gente pastorava carro. A gente morava na zona norte de Natal, em Nova Natal. E a pizzaria ficava ali na Salgado Filho, que é zona sul já. Aí ele pegava o ônibus e ia. Pra voltar, a gente voltava no último ônibus. Passava lá em frente à pizzaria, era de meia-noite, meia-noite e meia. Vinha chegar em casa quase 2 da manhã, porque o trajeto é longo, vai parando muito e os ônibus são velhos, andava devagar que só. Então, para voltar, a gente ficava com o pessoal que trabalhava na pizzaria, que pegava o último ônibus. A gente vinha juntamente com eles, né? Com a galera que trabalhava por lá. E tinha uns que moravam lá perto lá de casa, então pronto, não tinha perigo. Assim eu pensava. Aí meu irmão foi um dia, voltou, eu fiquei responsável por esperar ele, fiquei até 2 horas da manhã acordado. Quando ele chegou a abrir a porta, ele entrou, beleza, tudo tranquilo. Foi outra vez também, voltou, beleza, tudo tranquilo. Quando foi um certo dia, coloquei ele dentro do ônibus, ele foi. Quando deu mais ou menos umas 11 horas, 11h30 da noite, eu cochilei. Cochilei, dormi. Quando eu me acordei, já era 4 horas da manhã. 4 horas da manhã eu procurei ele dentro de casa, eu disse: acho que não, minha mãe deve ter aberto a porta, ele chegou, chamou, eu não vi, minha mãe veio, abriu a porta, ele entrou. Saí procurando ele dentro dos quartos, procurei dentro de banheiro, dentro de cozinha, não encontrei. Acordei minha mãe: mãe, você abriu a porta para ele entrar? Eu mesmo não abri porta não, cadê ele? Não chegou ainda não? Não, mas ele não chegou ainda não, e agora, onde será que ele tá? Eu acho que ele deve estar perdido, acho que ele veio de alternativo, alternativo pra quem não sabe é tipo umas bestas, tem os ônibus e tem as bestas, né? Que aqui tinha esse negócio, não sei, mas nem se ainda tem. Aí o terminal das bestas ficava lá em Nova Natal, um pouco distante lá de casa. Aí eu saí de 4 horas da manhã no meio da rua procurando ele, pensando que ele estava lá no terminal das bestas, com medo de vir pra casa, né? Quando eu chego lá, não tem ninguém. Não tem ninguém no meio da rua, 4 horas da manhã, não tinha ninguém. Aí eu voltei pra casa, né? Me lembrando, pensando o que era que eu podia fazer, e na época eu usava uma cruz. Usava uma cruz aqui de cabeça para baixo, simbolizando que eu era satanista, que eu era contra Deus, né? Aí eu vinha no meio do caminho, pensando, matutando o que era que eu ia fazer e tal. Quando eu olho para baixo, eu vi a cruz. Aí eu me lembrei. Me lembrei daquilo que o povo dizia lá atrás. Lembra que eu falei? Tudo que o diabo dá, ele toma. Aí eu pensei: o que foi que ele tomou de mim? Tomou meu irmão. Pronto, tomou meu irmão sumiu, desapareceu, não sei onde é que ele tá. Na época ninguém tinha telefone, era bem das antigas mesmo, até tinha, né? Mas a gente não tinha condições de ter, principalmente um menino de 8 anos, né? A gente não tinha condições de dar um telefone pra ele. E eu fiquei matutando o que era que eu ia fazer, e naquele exato momento eu fiz meio que uma oração, meio que uma promessa pra Deus, né? Mesmo eu sendo ateu, mesmo eu sendo satanista, eu fiz uma promessa pra Deus que era: se meu irmão aparecesse, eu deixava de usar aquela cruz. E voltei pra casa, porque
porque eu não tinha mais o que fazer, né? Cheguei em casa, eu disse, mãe, não encontrei ele. 4 horas da manhã, a gente não tem o que fazer. Vamos esperar o dia amanhecer. Quando amanhecer o dia, a gente vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e sai procurando ele no meio da rua, né? Senhoras e senhores, por incrível que pareça, quando deu 7 horas da manhã, ele chegou em casa. Chegou em casa e eu perguntei pra ele, onde era que você tava, pelo amor de Deus? Né, eu tava lá na pizzaria pastorando carro, aí chegou um menino que vendia jujuba dizendo que o carro da FEBEM tava pegando menino que era de meio de rua e ia pegar eu, aí eu peguei e fiquei lá com eles, acabou que eu perdi o ônibus, que eu fiquei conversando com eles, aí eu fui pra casa deles. E onde é que esses meninos moravam, homem? Eles moravam bem ali, no Guarapes. Pois é, ele foi parar na casa desses meninos, dormiu lá na casa desses meninos, quando foi pela manhã é que ele voltou pra casa, botaram ele dentro do ônibus, ele chegou em casa, são e salvo, graças a Deus. Como eu tinha prometido pra Deus que ia deixar de usar aquela cruz, parei de usar aquela cruz, mas até aí nada mais mudou, foi só isso, eu só tirei a cruz, continuei fumando, continuei bebendo, não, sexo não tinha, como eu falei, né, era só drogas, rock and roll, sexo não tinha, pronto, continuei fazendo essas coisas erradas, tudo que eu fazia, né. Eu já pastorava carro na pizzaria já tinha mais ou menos uns 3 anos. E eu tinha conversado com o gerente que eu queria uma oportunidade para eu mudar de vida, que eu queria trabalhar de carteira assinada, que eu não queria passar minha vida inteira pastorando carro, né? Eu queria ter uma dignidade, ter um salário fixo. Então eu cheguei para ele, conversei, aí um dos gerentes foi demitido de última hora assim, quando eu tava perto de completar 18 anos. Cheguei pro dono, aí disse, olha, eu vou completar 18 anos, como o senhor sabe, pastor o carro aqui já tem 3 anos, queria uma oportunidade de emprego para eu trabalhar aqui na sua empresa. Ele disse, procure Robson. Robson é o gerente do setor pessoal. Aí eu, beleza, fui falar com esse Robson, ele disse, tu quer trabalhar? Eu disse, quero. Ele disse, pronto, assim que surgir uma vaga, eu vou arrumar pra você. Certo dia ele me chamou e falou pra mim, boy, eu tenho uma oportunidade pra tu trabalhar, viu? E é pra trabalhar de quê? A oportunidade que eu tenho pra trabalhar aqui, boy, é de ASG. ASG? O que é que o ASG faz? Olha, o ASG é aquele, tem que varrer, ele limpa, ele fica cuidando do salão todinho, ele fica limpando, passa pano, limpa banheiro, faz tudo. Agora chega aqui de 7 horas da noite e fica até as 5 da manhã. Mas depois que a pizzaria fecha, você fica sozinho aqui, é bem tranquilo. Vixe, ASG, ficar aqui sozinho. Não, eu quero uma vaga de auxiliar de garçom. Arruma uma vaga pra mim de auxiliar de garçom. Quando você tiver, fale comigo. A primeira vaga que ele conseguiu pra mim foi de SG, mas eu não quis, né? Meio que deu uma esnobada. Um tempo depois ele me chamou de novo. Boy, eu tenho uma vaga aqui pra você, viu? E é uma vaga pra trabalhar em quê? Aqui, boy, a vaga que eu tenho aqui é de auxiliar de pizzaiolo, viu? Auxiliar de pizzaiolo? O que é que o auxiliar de pizzaiolo faz? Ah, boy, aqui o cara tem que ter coragem, viu? O cara abre massa, o cara monta pizza, o cara assa, o cara corta, aqui o cara faz tudo. Na hora eu pensei, não vou querer não, vou dizer pra ele que quando ele tiver a oportunidade de auxiliar de garçom, ele me chame, mas na mesma hora eu pensei, se eu disser isso ele vai dizer, esse homem não quer trabalhar não, o cara tá escolhendo emprego, já dei 2 oportunidades pra ele não quer, não quer trabalhar não, vou chamar mais não. Aí eu aceitei, né, no outro dia comecei, fui procurar o pizzaiolo responsável e lá comecei a trabalhar, e no setor onde eu trabalhava, que era o setor de delivery, trabalhava assim acho que umas 5 pessoas, era um cara que abria massa, o que montava, o que assava, e tinha o pessoal do delivery, que era Robson, que era o gerente, e tinha a minha amiga Luana. E praticamente todo mundo do setor era evangélico. Aí eles, nas horas vagas, quando tinha, ele se sentava, ficava lendo a Bíblia, e eu ficava boiando. Aí tinha um rapaz lá, que era o pizzaiolo, chamado Dori Edson. Vez ou outra ele chegava pra mim e dizia, olha meu preto, é porque é o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu ficava, vixe, então quer dizer que eu não conheço a verdade, não é? Tudo que eu tô vivendo é uma mentira, é? Ou seja, aquilo que ele ia falando pra mim ia entrando dentro de mim, aquelas palavras. Ele ia falando e eu ia ficando refletindo sobre aquilo, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Não conhecia nada sobre Deus. Por isso que eu era daquele jeito. Até que um certo dia um cliente chegou, me deu uma Bíblia. Pegue, meu filho, essa Bíblia pra você. Eu fiquei meio assim, né? Eu sou satanista, pô. Eu vou ler Bíblia, eu sou do Satanás. Acabou que eu decidi ficar com aquela Bíblia, eu disse, eu vou ler. Sabe o que é que eu vou ler? Eu vou ler logo o final do livro, Apocalipse. Eu vou ler pra eu saber logo o que é que vem no final, porque depois eu leio o começo, né? É tipo uma história, você quer saber logo o final pra depois você vir. Pronto, então eu vou ler logo Apocalipse, que eu sei o que é que vai acontecer no final do mundo, quando os tempos fossem acabar. Pronto, eu comecei a ler Apocalipse. Lá em Apocalipse fala de um dragão que tem 7 cabeças, de uma
uma besta que sai da água, um não sei o que, uma prostituta não sei da onde. Parecia um conto de fadas e eu não entendia nada do que tava falando ali. Aí acabou que eu desinteressei. Não li, acho que eu não li nem o livro todo. Certo dia, a menina que trabalhava na pizzaria, ela me deu um DVD. Me deu um DVD onde chamava-se Preparação para o Armagedon. E tudo que eu assisti nesse DVD era exatamente o que eu estava passando. Era contando uns versículos da Bíblia e trazendo para a realidade, com estatísticas, com números. Eu sempre gostei desse negócio, né? Então eu terminei de assistir esse DVD assim, ó, com medo. Eu dizia, eita diacho, Jesus vai voltar e eu vou, me lascar, tô lascado, vou morrer, vou pro inferno. Não, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, eu preciso me consertar com Deus. Certo dia eu vim andando no meio da rua, entrei dentro de uma igreja, primeira igreja que eu vi de porta aberta. Eu disse, eu quero aceitar Jesus, eu não aguento não, eu quero aceitar Jesus. Acabou que eles não estavam nem tendo culto, era um ensaio que eles estavam fazendo, não sei nem se tinha pastor lá. Eles oraram por mim, colocaram a mão na minha cabeça e me deram um livro, que era o quê? A Bíblia, dessa vez, de novo, né? Só que o outro que eu tinha ganhado era aqueles pequenininhos, Novo Testamento, azulzinho. E esse outro que eu ganhei na igreja, não, era um completo. A Bíblia é completa, Velho Testamento, Novo Testamento. E eu decidi começar a ler. Comecei a ler o Novo Testamento, comecei a ler em Mateus. Eu disse, não, eu vou ler aqui em Mateus, que acho que é o começo do Novo Testamento, é onde tem Jesus. Então vou ler o Novo Testamento aqui do começo, aí eu vou entender mais ou menos como é que as coisas acontecem. Comecei a ler o livro de Mateus. Quando eu terminei de ler o livro de Mateus, que estava na crucificação de Jesus, eu já estava chorando. Terminei de ler esse livro, eu lembro, eu já era contratado da pizzaria, eu ia trabalhar, eu estava dentro do ônibus, quando eu terminei de ler aquele livro de Mateus, eu estava chorando dentro do ônibus, porque eu era um desgraçado, que ficava dizendo as coisas com Jesus, era satanista, sem nem conhecer a Deus, conhecer as maravilhas que Ele fez, por ter me criado, por ter me salvado, lá na cruz, deu a vida por mim. Jesus desceu do céu, morreu por mim, por um pecador, um desgraçado, que ainda tem coragem de falar mal dele. Meu Deus, eu sou um bosta mesmo, viu? Me arrependi dos meus erros, dos meus pecados, e a partir dali a minha vida começou a mudar. Eu fui mudando, fui me libertando aos poucos da bebida, das drogas, do rock and roll. E assim eu encerro a minha história como satanista. Graças a Deus, o Senhor Jesus me libertou, e eu confesso para vocês, meus amigos, que foi muito difícil para gravar esse vídeo. Porque já tem 3 semanas que eu tento gravar esse vídeo e todo dia, todo domingo, quando chega o dia de eu gravar, eu me sinto mal, fico tonto, não consigo. Mas quando foi hoje, eu tomei uma decisão, peguei a minha Bíblia e abri em 1 João, capítulo 4, versículo 4, onde diz que maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então não tenho medo nenhum de falar, de contar minha história para vocês, que sirva de exemplo para você que é jovem, ou para você que não crê em Deus, para você que está em dúvida se Deus existe, Deus não existe, Deus é real. Meu amigo, Deus é real, Deus é verdadeiro. Foi Ele que deu a vida para te salvar, então só agradece a Ele. Ele é digno de toda a honra, todo louvor, toda exaltação. Eu agradeço demais por você ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado. E como eu falei no início, coloca aqui a hashtag Deus é maior. É por isso que eu pedi para você colocar essa hashtag aqui, porque Deus, Ele é maior do que tudo, do que todos. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo aqui. Clica no gostei e próximo domingo a gente continua com outra história, falando da continuidade de eu trabalhando na pizzaria, os bastidores, como era que funcionava as coisas lá. Meu menino já tá gritando, tá ouvindo? Ó. Oi! Pera aí, meu filho, deixa eu terminar o vídeo aqui, tô terminando, viu? Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo, fui! Vem! Vem, entra aqui! Entra aqui! Vem! Olha ali, ó, tua, olha, ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Dá tchau, diga tchau. Tchau.